Mumu Invencível. Capítulo 88 ao 90. Crescimento. O que é isso? R1 viu claramente aquela placa com seus próprios olhos. Uma placa de jade com um padrão de triângulo em comum com duas linhas desenhadas como um círculo. Lembre-se deste padrão em sua cabeça. O que é isso? Se você vir uma pessoa com uma placa de jade e esse padrão, dê-lhe sua fidelidade. Fidelidade. Não. Sim. Ele é o verdadeiro chefe das 8 famílias do mal. E ele fez questão de memorizar o padrão em sua cabeça. Ele também foi quem confirmou o pingente de jade ao redor do pescoço de Mumu. No entanto, dizer que a pessoa com quem ele deve ter mais cuidado é essa mesma pessoa se sentiu como uma contradição. R1 sentiu-se confuso. É possível que o senhor não tenha revelado sua identidade e esteja agindo. Mas, mesmo assim, não fazia sentido. A razão pela qual ele não revelou sua identidade pode ser porque ele estava no meio das linhas inimigas. Mas era ainda mais estranho que ele não estivesse dizendo a verdade para seu próprio povo. Algo é estranho. Nesse sentido, não havia razão para agir depois que a guerra tivesse começado. Em vez disso, se houvesse alguma variável, ele deveria lidar com elas. No entanto, foi dito que ele era um dos que interferiam no plano e era uma pessoa com quem eles tinham que ter cuidado. Então a pessoa que se apoiava na porta virou as páginas e perguntou: por que você está reagindo assim? Assim que mencionei a presença de Mumu, você parou de respirar por um momento. Houve agitação emocional. Você pode negar isso. R1 franziu a testa. Ele estava tentando controlar sua expressão. Mas essa pessoa notou a mudança em sua respiração. Este homem era um monstro. Não foi à toa que a seita sangue demoníaco das 8 famílias do mal era conhecida por ser a melhor delas. Preciso falar. R1 ficou preocupado por um momento. Seria melhor revelar o que ele sabe? Ou seria melhor descobrir o que estava acontecendo? Ele decidiu sobre o último. Eu não fui movido pelo nome de Mumu, mas por causa da pessoa que deu a ordem ser o senhor. Com as palavras de R1, a pessoa que virava as páginas virava o corpo. Com um estalo de boca, disse essa pessoa: há muitas coisas que mudaram enquanto você estava preso. Quais são essas mudanças? Mestre Eu foi o cérebro por trás da Grande Guerra e agora está preso na prisão da academia. O que era isso agora? Como se o fracasso da guerra não fosse suficiente. O mestre Eu, que supervisionou toda a operação, foi trancado dentro de uma prisão. E se o mestre Eu revelar o segredo? Não haveria tal coisa. Ele se mataria antes que isso acontecesse. A pessoa que se apoiava na porta falava com certeza. Ele parecia estar confiante sobre sua declaração. R1 então mudou de assunto e perguntou: você já viu a pessoa que é o nosso senhor? A esta pergunta, o homem inclinado fechou as páginas e disse: pois bem, quando for a hora certa, ele lhe dará ordens. Mas, Pac, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o homem agarrou R1 pelo pescoço. Cuac! Por quê? Eu tentei não falar sobre isso porque era um incidente passageiro. Mas o fato de que não uma ou duas, mas 5 pessoas não tinham o trabalho de drogas nelas,
Eu me pergunto se alguém o usou apressadamente antes do início da guerra. Os olhos de Arrium tremularam diante dessa pergunta. Ele pensou que não haveria problemas se ficasse em silêncio. Mas foi descoberto por alguém que tinha uma visão sobre o assunto. Ninguém mais pode lidar com essa droga. Exceto aqueles do Vale Branco. O que você acha? O rosto de Arrium ficou vermelho quando ele apertou a mão segurando seu pescoço. Era difícil suportar a energia que estava sendo empurrada em seu pescoço. É isso. Ele sabia que havia uma diferença. Mas essa pessoa já tinha ido além da força dos alunos. Ele ouviu que a seita sangue demoníaco era composta de talentos naturais. Mas essa lacuna era muito grande. Isso. Kuak. Ele poderia até morrer assim. Arrium lutou e disse: Não. Não. Eu. Não. Seu bastardo engraçado. Você não poderia ter feito isso intencionalmente. Você acha que eu não sabia sobre a questão de você quebrar as ordens do mestre eu e ser pego? Ele sabia disso. Isso significava que esse homem também tinha a confiança do mestre eu. Tais informações geralmente eram escondidas. O homem puxou Arrium para perto e sussurrou. Uma palavra dita em voz alta antes do momento certo não tem valor. Não importava se você queria fazer um nome para si mesmo ou não. Mas, graças a isso, as coisas mudaram. Eu realmente. Kuak. Eu quero te matar agora. Mas é uma pena. Não será bom para você se você agir em uma situação em que nossas tarefas não se alinham. Pak. Com isso, a mão foi removida de seu pescoço. E Arrium tossiu enquanto se ajoelhava no chão. Tosse. De agora em diante, você ouvirá minhas ordens. Nisso, Arrium levantou a cabeça e olhou para o homem. Isso significava que essa pessoa e o senhor eram iguais. E obedecer às suas ordens. O homem olhou para Arrium com olhos frios. Não gostou. Ouvindo suas palavras, Arrium cerrou os dentes. Se ele dissesse não, ele seria morto. E ele não podia fazer nada agora, exceto curvar-se a ele. Eu vou. Siga suas ordens. Nessa situação humilhante, os sentimentos internos de Arrium estavam fervendo de raiva. Mumu estava sentado em sua cama, tentando memorizar a coisa que viu no teto do terceiro porão. Como a libertação de Arrium ainda não era conhecida, eles não conseguiram descobrir como conhecê-lo. Então ele trabalhou duro nisso. Ufa! Quanto mais ele memorizava as palavras quebradas, mais clara sua mente se sentia. E ele podia sentir a energia se movendo em seu estômago. A energia estava crescendo mais rápido em comparação com a técnica de cultivo que Jin Yuki lhe ensinou. Ao contrário de Mumu, que executou esse método de cultivo oculto, Jin Yuki estava fazendo seu próprio treinamento. O novo chute voador do sol. Era um livro que Mumu havia encontrado no porão do primeiro andar. Depois do que aconteceu ontem à noite, Jin Yuki queria desesperadamente romper os limites de suas artes marciais. Não seria exagero dizer que ele estava cercado por monstros. O Sênior Mayonva, Sênior Sou, Sênior Gian Seurin, Du Yugvon. Todos eram fortes.
E ele percebeu isso claramente quando lutou contra os homens mascarados. Foi difícil para ele derrubá-los. Eu preciso ser forte. Dessa forma, ele poderia proteger a todos e não ser um fardo para eles. Para fazer isso, essa nova técnica que ele estava aprendendo seria capaz de cobrir suas deficiências. Mas não vamos nos apressar. Era impossível recuperar o atraso em um instante. Eles também devem ter se tornado mais fortes depois de treinar duro. Por outro lado, ele tinha acabado de perceber essa nova determinação. Se eu continuar dando um passo de cada vez, eu seria capaz de ficar com eles ou até mesmo ir à frente deles. Ele teve que mudar sua mentalidade. Não bastava apenas recuperar o atraso. Ele teve que superá-los para ser considerado forte. Isso pode ser feito. E o Jin Yuki? O impossível pode ser possível com esforço. E então ele pensou em Mumu. Ele estava segurando essa determinação até que Mumu entrou em sua mente. No momento em que seu irmão adotivo veio à mente, as coisas mudaram. Curiosamente, ele nem conseguia pensar em alcançar Mumu. Ele é realmente humano. Quanto mais ele sabia, mais estava além do senso comum. A palavra monstro era mais apropriada para ele. Jin Yuki balançou a cabeça. Não. Não vamos pensar nele. Era melhor pensar em Mumu como um ser diferente. Mesmo os sucessores dos 4 grandes guerreiros estavam fadados a ficar frustrados em relação a assuntos como Mumu. Certo. Não sejamos muito conscientes dele. E sua força não vem das artes marciais. É uma área diferente. Então eu não preciso. Jin Yuki. Mumu chamou por ele. Com isso, Jin Yuki parecia intrigado. O que? Ele estava chamando porque ele não podia cultivar. Mumu sorriu e disse. Acho que meu Dantian se formou. O que? Jin Yuki franziu a testa para as palavras de Mumu. Fazia apenas meia hora desde que ele havia começado a cultivar. E seu Dantian havia se formado. Não pode ser. Claro. Olhando para a taxa de crescimento de Mumu, ele sabia que o Dantian se formaria dentro de alguns dias. Mas isso foi muito rápido. Vem cá. Jin Yuki colocou a mão no estômago de Mumu e infundiu sua energia nele. Quando ele sentiu o Dantian, sua expressão tornou-se rígida. Um Dantian tinha realmente se formado. Mas o que é isso? Para um Dantian que acabará de se formar. Era muito grande. O tamanho do Dantian, que deveria ser do tamanho de uma pequena pérola, era como uma enorme pérola polida. Não faz sentido. Era como se não houvesse perda de energia. Embora o método que ele ensinou a Mumu tivesse uma alta sensação de estabilidade, a eficácia era conhecida por ser baixa nos estágios iniciais. Então, como? Esse garoto está usando o que eu ensinei a ele. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Disse Jin Yuki. Certo. Certo. O que ele deve fazer agora? Foi um progresso tão bizarramente rápido que ele ficou chocado. O que é com? Sua força já era chocante. Mas agora ele também se destacava nas artes marciais. Isso realmente irritaria as pessoas. No máximo, ele estava tentando impedir que seu coração seguisse seu desejo de se apressar.
Mas a velocidade do progresso de Mumu era muito alta. Algo deu errado. Jin Yuki tossiu para a pergunta de Mumu. Não. Formou-se bem. Hehe. Então podemos passar para o próximo passo. Foi muito chato. Mumu estava ansioso para aprender o próximo passo. Mas como as artes marciais eram uma espécie de estudo lento, ele tinha que ter cuidado. É por isso que os mestres me controlaram quando fiquei impaciente e não me elogiaram. Agora ele sabia por que seus mestres agiam da maneira que agiam. A velocidade de aprendizado era muito rápida. Então ele decidiu se segurar para evitar tornar Mumu arrogante. Certo. Você está pronto para passar para o próximo nível. Ip. O que vamos aprender? Você aprenderá a lidar com a energia interna em seu Dantia. Os olhos de Mumu brilharam com aquelas palavras. Jin Yuki balançou a cabeça. Mas não hoje. Acabamos de formar o Dantian hoje. Então não se apresse e continue o cultivo. Para que você se acostume com ele. Seria melhor acalmar sua excitação. Nas palavras de Jin Yuki. Mumu falou. Então. Ah. Então tudo bem. Se eu trabalhasse duro para fazer meu Dantian. Você não me disse que me daria uma pílula. Ah. Certo. Ele prometeu a Mumu uma pílula se ele criasse um Dantian. Mumu sentou-se de pernas cruzadas e colocou a pílula em sua boca enquanto Jin Yuki se sentava atrás dele. Não engula ainda. Sim. Essas pílulas são feitas com o propósito de aumentar sua energia interna. Tudo bem. Pelo que eu sei. A pílula da seita Shaolin é conhecida por ter a maior estabilidade e maior taxa de absorção entre as feitas a partir das várias seitas. Como Jin Yuki disse. Esta pílula que ele havia dado a Mumu era da seita Shaolin, e era famosa por ser a mais estável. Quanto mais estável for uma pílula ou elixir, mais energia o corpo pode absorver. Por exemplo, uma pílula regular teria uma taxa de absorção de 40 a 60%. Mas esta pílula era conhecida por ter 60 a 80% de eficácia de absorção. Este efeito só poderia ser possível por causa dos ensinamentos e metodologia da seita Shaolin. As pílulas da seita Shaolin, como a pílula suprema e outras, são conhecidas por terem a melhor taxa de absorção. No entanto, extrair a energia interior é difícil usando apenas as próprias habilidades. Essas foram as palavras ditas por seu professor. Ma Kyu-von. Jin Yuki não pôde ajudar Mumu como seu professor fez por ele. Mas ele poderia pelo menos garantir que a energia que estava sendo absorvida seria maior do que se Mumu tentasse ele mesmo. Eu vou ajudar a cultivar a energia dentro de você. Não pense nisso como um obstáculo. Use isso como um fluxo para absorver a energia dentro da pílula. Tudo bem. Mesmo que você não possa. Eu estarei ajudando você para que você seja capaz de absorver uma boa quantidade. Essa foi a parte decepcionante. Normalmente, quem consome deve obter perto de 80% da eficácia desta pílula. É claro que, mesmo que isso não fosse garantido, eles seriam facilmente capazes de obter 6 anos de energia interna de cultivo. E isso seria excelente para Mumu. Agora, em vez do que você tem feito, faça a técnica de cultivo do céu inicial dos 4 deuses. Aquele. Sim. Mesmo que o que eu te ensinei antes seja estável.
Em termos de eficiência, é inferior a outras técnicas. Ah, tudo bem. Depois que Mumu lhe respondeu, Jin Yuki colocou as palmas das mãos no centro das costas de Mumu. Isso era para ajudar o fluxo de energia a se mover suavemente. Mesmo que tenha um gosto amargo. Mastigue-o e depois engula. Tudo bem. Seguindo o conselho de Jin Yuki, Mumu mordeu a pílula. Eca. Amargo. Assim que ele deu a mordida, um gosto amargo se espalhou pela boca. Era tão amargo que ele queria cuspir. Mumu franziu a testa e mastigou-o antes de engoli-lo com um gole. Ah! Assim que ele engoliu, ele sentiu o calor irradiando dentro de sua garganta. Foi incrível. Quando ele a mordeu mais cedo, ela tinha um gosto amargo. Cultive. Nas palavras de Jin Yuki, Mumu começou a cultivar. No entanto, o método de cultivo era diferente, pois seguia as palavras que ele viu no teto dentro do terceiro porão. Foi Mumu quem percebeu que o uso desse método seria mais eficaz do que outras técnicas. Abismo do coração. Ele continuou lembrando as palavras e sua respiração tornou-se estável. A energia, que foi criada enquanto absorvia a pílula dentro dele, começou a ressoar. Jin Yuki também ajudou Mumu. Oh! Assim que a energia começou a se mover, Jin Yuki pôde sentir a energia fluindo. Ele podia até sentir o calor saindo do corpo de Mumu, o que o fez franzir a testa. O que é isso? Algo parecia estranho. Isso não acontece no início do cultivo. Mas quando ele colocou as palmas das mãos nas costas de Mumu, ele podia sentir a energia se contorcendo no corpo de Mumu à medida que se espalhava por toda parte. O que é isso? A maioria dos métodos de cultivo se concentraria nos principais meridianos do corpo. No entanto, agora, Jin Yuki estava sentindo o fluxo de energia através de todos os vasos sanguíneos de Mumu. Como é que eu vou ajudar com isso? Não havia tal coisa como uma ordem definida em relação ao cultivo de energia no corpo. A energia entrava pela garganta e se movia à medida que a respiração acontecia e tocava todos os principais meridianos. Mas agora, parecia que até mesmo a pele de Mumu estava participando do cultivo e ajudou a espalhar a energia por todo o corpo. Isso parecia próximo de como os anfíbios respiravam. A energia da pílula e a energia dentro de sua pele se fecharam. Ele não conseguia pensar em nada além disso e achava que isso provavelmente não era grande coisa. Mas então, o vapor começou a sair do corpo de Mumu. E sua pele começou a ficar mais brilhante. A energia está se movendo harmoniosamente. Parecia que sim. Jin Yuki ergueu as palmas das mãos e olhou para Mumu. Isso era diferente do método padrão. Então ele não podia ajudar Mumu. Ele decidiu apenas ficar de pé e observá-lo. Essa técnica de cultivo já existiu no mundo. Jin Yuki ficou surpreso com a aparência de Mumu, que estava respirando energia através de sua pele. Ele está realmente fazendo isso. Ele pediu a Mumu para fazer um método de cultivo específico. E ele pensou que seu irmão adotivo estava usando. Ele simplesmente pensou que seria uma forma avançada de cultivo. Mas ele não tinha ideia de que isso renderia uma visão tão extraordinária. Com esse tipo de técnica de cultivo, parecia que esse poderia cultivar a energia em qualquer posição. E não haveria necessidade de se sentar de pernas cruzadas. Eu não podia prever isso.
Foi difícil saber o resultado dessa técnica em comparação com as normais. Enquanto Jin-Yuki observava. 1 hora se passou. Ele pensou que não levaria muito tempo, considerando que Mumu estava respirando através de sua pele. Mas demorou mais do que ele pensava. Mumu abriu os olhos. E eles pareciam cheios de vida. O que você acha? Sua energia interna aumentou. Diante da pergunta de Jin-Yuki, Mumu assentiu com a cabeça. Sim. Não parece que aumentou muito. Mas parece ter aumentado um pouco. Um pouco. Jin-Yuki respirou fundo. Certo. Parecia que a taxa de absorção havia caído devido a essa técnica de cultivo incomum. É claro que, mesmo que funcionasse, Mumu só receberia a energia interna no valor de 6 a 7 anos. Se ele está dizendo isso, ele absorveu uma quantidade igual a 6 anos de cultivo. Vou dar uma olhada. Jin-Yuki colocou a palma da mão no estômago de Mumui. Em seguida, verificou quanto efeito o cultivo teve. Mas os olhos de Jin-Yuki se arregalaram. Ele não esperava que aumentasse muito. Mas, se o tamanho do Dantian era tão grande, deve ter sido pelo menos 10 anos de energia. Também não seria exagero chamá-lo de igual a 12 anos de energia. Isso é um pouco. Um guerreiro de terceira categoria tem cerca de 5 anos de energia interna. Um guerreiro de segunda categoria tem cerca de 10 anos e um guerreiro de primeira classe teria cerca de 20 anos. Claro. Isso foi quando muitos fatores apoiaram seu crescimento. Mas Mumu já era igual em energia a um guerreiro de segunda categoria. Isso excedeu o efeito da pílula. Ele obteve mais do que o que poderia ser obtido normalmente. Como isso aconteceu? É grande. A pergunta de Mumu. Jin-Yuki não pôde responder. Dentro de 1 hora de formar seu Dantian, ele estava agora em um nível de segunda categoria. Esta foi uma tremenda taxa de crescimento. Mesmo com a ajuda de pílulas. Ele não teria que treinar por mais 5 anos para atingir o nível de um guerreiro de segunda categoria. Eu tenho que continuar a ensiná-lo. Desde o início. Seu talento e crescimento foram diferentes. E esse crescimento rápido é o que ele mais temia. Ele se perguntou se haveria uma situação em que Mumu superaria seu próprio crescimento em alguns anos. Como seu irmão mais velho. Você tem talento. Isso era o que os mestres de Jin-Yuki lhe haviam dito. Mas olhando para o crescimento de Mumu, ele se sentia como uma criança normal. O que é esse cara? Ele estava duvidando seriamente disso agora. Na manhã seguinte, Mumu estava comendo com seus amigos no refeitório do dormitório. Enquanto comia, ele ouviu Moilva, que havia sido informada sobre a discussão da noite passada. Eu sabia que era assim. Que a Ryun era tão suspeito. Ai Rian também concordou com ela. Se o pó que a Ryun usou em nós e o que os incendiários usaram foram os mesmos, tem que haver uma conexão. Isso é tão assustador. Ter alguém entre nós visando os alunos. Isso depende de quantos deles estão por perto. Não se sabia se era apenas uma pessoa ou várias. Moilva falou com Mumu, que estava ocupado comendo. Mas como você planeja descobrir a verdade a partir dele? Ele é estranho.
Ele fingiu ser louco e depois falou coisas estranhas. E não é por isso que a academia só o colocou na cela da autodisciplina. Com suas palavras. Jin Yuki assentiu enquanto se lembrava disso. Naquela época. Ele se lembrou daquele cara batendo a cabeça no chão. Ele nunca falaria a verdade se fizesse tudo isso para enganá-los. Alguma outra maneira de fazê-lo confessar? Mumu respondeu isso. Ele não vai simplesmente cuspir se nós o espancarmos até uma polpa. Moilva continuou olhando para Mumu. E se ele não falar apesar de ter sido espancado? Mumu inclinou a cabeça. Das situações anteriores. Todos acabavam falando assim que recebiam uma boa surra. Moilva então clicou sua língua. Você só tem que mexer com a cabeça dele. A cabeça dele. Cabeça. Certo. Quando a outra pessoa está usando a cabeça, precisamos fazê-la cuspir a verdade sem perceber. Trata-se de fazê-los responder sem saber que estão fazendo isso. Enganando-os da mesma forma que fizeram conosco. Ah! Meu Mumu entende minhas palavras tão bem. Eu te louvo por isso. Moilva disse enquanto acariciava a cabeça de Mumu. O cabelo de Mumu ficou todo bagunçado. Hehehe. Enquanto todos estavam se divertindo, Jin Yuki virou a cabeça para ver que alguém havia entrado no salão. Mumu. Olhe lá. Era Ryun. A Ryun. Que acabará de entrar no salão com uma expressão escura. Também fez contato visual com Jin Yuki, que estava olhando para ele. Ele então mordeu o lábio e saiu do salão. Foi tudo muito rápido. O que? A Ryun notou que Jin Yuki estava apontando para ele como se estivesse procurando por ele especificamente. Ele sentiu algo sinistro, e correu apressadamente e tentou chegar o mais longe possível. Por que as coisas são tão distorcidas? Ainda assim, ele era um membro das 8 famílias do mal. Ele estava fervendo de raiva na noite passada, o que dificultou o sono. Enquanto isso, ele não conseguia descobrir por que tudo isso estava acontecendo. A cabeça de Ryun tinha ficado bagunçada. Isso é de verdade. E então concluiu. Foi. Sem dúvida. Uma reação. Jin Yuki. Airia e Mumu bloquearam o início da Grande Guerra. O que significava que eles também devem ter notado seu segredo. Porra! Ryun sentiu-se como se estivesse à beira de um penhasco. Parecia que todo o seu trabalho duro no Vale Branco estava sendo amontoado como lixo. Se a Academia de Artes Marciais Celestiais descobrisse que ele e seus aliados tinham um relacionamento com as forças do mal caídas, todos estariam acabados. O que eu faço? Ele tinha que evitá-los agora. Eles tentavam questioná-lo. E então tudo chegava ao fim. Devo tirar a minha vida. Havia a opção de fugir da academia. Mas se isso acontecesse, isso provaria que ele era um dos incendiários. Ele foi criado para lidar com a dor nos últimos 17 anos. E ele sabia que deveria estar confiante. Suicídio. Obviamente. Essa foi a resposta. Mas ele ainda não foi empurrado o suficiente para fazer isso. O suicídio não era tão fácil quanto parecia. Como ele pensou que o som de algo quebrando podia ser ouvido. E alguém pisou na frente dele. Mumu. Ah!
Ele estava fazendo o seu melhor para correr. Mas este homem o pegou e disse: Não corra. R1 olhou para o rosto de Mumu. Ele ainda estava confuso sobre o que aconteceu ontem à noite. Ele viu a placa de Jade aqui. Mas então parecia haver outro que afirmava ser o futuro senhor. Isso parecia uma situação contraditória. R1 já tinha sentimentos complicados sobre tudo o que estava acontecendo. Felizmente, não havia ninguém por perto para vê-lo. Era só ele e Mumu. Isso significa que, se Mumu fosse o verdadeiro, não havia necessidade de agir. Então ele se ajoelhou em um joelho e disse: Meu senhor. Mumu não conseguia esconder seu choque com essa ação. Pensando bem, ele também disse algumas coisas semelhantes antes da surra no passado. De repente, ele pensou nas palavras de Moilva. Torça a cabeça. Sua cabeça. Mumu, que se lembrava de suas palavras, olhou para Ryun, que estava ajoelhado, e disse: Certo. Eu sou o teu senhor. Ah! Assim que ele disse isso, houve um suspiro de alívio. E Ryun parecia feliz. Certo. Eu sou o teu senhor. No momento em que Ryun ouviu isso, ele se sentiu aliviado. Isso parecia o melhor resultado final para ele. Se ele tivesse dito isso e Mumu não soubesse do que estava falando, ele poderia ter enfrentado a pior situação possível. Como esperado, meu julgamento estava certo. Ontem à noite, o homem em seu quarto parecia não perceber quem era o verdadeiro senhor. Então ele deve ter tido a informação errada. Isso significava que a placa de Jade que ele viu não era falsa. R1, emocionado, disse: Eu acredito em você, senhor. Mumu ficou realmente intrigado com isso. Como da última vez e desta vez. R1 continuou chamando de senhor. Foi uma tentativa de sair da situação. Ou ele estava dizendo isso por algum motivo? Ou será que ele realmente quer que eu seja seu senhor? Mumu não conseguia entender por que R1 estava agindo assim. Mas não importava. O que Mumu queria era informação. Ele teve que garantir a evidência de R1, que havia usado algo semelhante ao usado nos alunos da academia e também havia sido indiretamente usado no enquadramento de Hong Hee-ryun. Mumu ponderou sobre como obter a informação. Ele tinha feito o que Moilva disse. Mas esta foi a primeira vez que ele fez isso. Enquanto pensava, R1 abaixou a cabeça e disse: Senhor, quão desolado você deve estar desde que este plano para a Grande Guerra falhou. É uma pena que esse subordinado não tenha podido ajudá-lo porque eu fui colocado dentro de uma cela disciplinar por não reconhecer meu senhor. Os olhos de R1 estavam tensos quando ele se curvou. A pessoa que era o senhor havia revelado sua identidade. E ele queria ser o mais favorecido por esse homem. Se ele não fizesse isso, ele nunca teria uma chance. Grande Guerra. O que foi isso? Foi sobre a tentativa de incêndio criminoso. Ouvir as palavras de R1 o confundiu. Mumu se perguntou se isso era uma coisa boa. Então ele não disse nada e apenas olhou para ele. R1 balançou a cabeça. Ele então abaixou a cabeça imediatamente.
se Mumu não disse nada. Apesar de revelar sua identidade, Ahriun pensou que ele tinha ganhado alguma confiança. Este humilde subordinado falou antes de si mesmo. Me perdoe. Ahriun caiu no chão e bateu a cabeça algumas vezes. Vendo isso, Mumu não queria que o evento irritante se repetisse. Não estou com raiva. Isso é verdade. Ahriun levantou a cabeça e perguntou a Mumu, que assentiu com a cabeça. Mumu não sabia por que Ahriun o chamava de senhor. Nem entendia por que ele estava olhando para ele dessa maneira. Posso apenas perguntar. Ele queria perguntar por que Ahriun o chamava de senhor. Mas ele então lembrou que Moilva disse para enganá-lo. Foi então. Tá. Ahriun virou a cabeça para o som e olhou para Ahriun, Moilva e Jin-Yuki, que haviam aparecido. Eles eram mais lentos que Mumu, mas logo seguiram como um trem. Jin-Yuki olhou para Ahriun, que ainda estava com o rosto para baixo. Pegou. Nisso, Ahriun franziu a testa e perguntou. Pegou quem? Ahriun. De quem vamos falar se não? Cortando as palavras de Jin-Yuki, Mumu sorriu e disse. Eu revelei minha identidade a Ahriun. O quê? Jin-Yuki franziu a testa. Mumu revelou sua identidade. Eu revelei que sou o senhor. Ouvindo as palavras de Mumu, Moilva percebeu o que estava acontecendo e disse. Ah! Você revelou sua identidade. Revelou sua identidade. Do que Moilva estava falando? Então Ahriun bufou e disse. Foram pessoas que te serviram. Então você deliberadamente fingiu não saber. Bem, eu já identifiquei o senhor. Eu não queria que o senhor estivesse em uma posição difícil devido à sua identidade ser revelada. Os olhos de Jin-Yuki se arregalaram. Ele era um pouco estúpido, mas não uma pessoa ignorante. Então percebeu que Mumu e Moilva estavam fingindo. Estão enganando. Jin-Yuki ficou surpreso com Mumu. Ele tinha acabado de ser instruído por Moilva a enganar Ahriun. Mas ele já estava fazendo isso com sucesso. Ele estava preocupado que Mumu simplesmente derrotasse Ahriun até virar polpa. Mas esse resultado foi mais chocante. Então Moilva disse. Você é bom. Como você pode ser um bom subordinado se você envergonha o seu próprio senhor? Ahriun mordeu os lábios com as palavras dela. Com essas palavras, Ahriun sentiu admiração por Moilva. Ele sabia que ela era espirituosa. Mas ela poderia se adaptar rapidamente a essa situação. Como se espera dela? Mas o problema estava aqui. Como eles agiriam como uma equipe para garantir que esse cara cuspisse informações úteis? Moilva também estava um pouco perturbada e não pôde se juntar imediatamente ao fluxo. Mas ela ainda foi capaz de salvar a situação. Se você disser algo relacionado, o cara deve falar naturalmente. Quem matou o jovem Shun? Por um momento, todos, incluindo Moilva, Jin-Yuki e Ahriun, não conseguiram esconder seu choque. A identidade do culpado já estava sendo questionada tão abertamente por Mumu também. Todos eles estavam pensando em perguntar naturalmente sem levantar suspeitas. Então eles não esperavam esse tipo de pergunta direta. Se você cometesse um erro, tudo o que eles tentaram criar aqui seria uma bagunça. Então a expressão de Ahriun endureceu. Ah!
Mumu também notou isso. Enquanto ele se perguntava por um momento sobre o que fazer, a Ryun se curvou ainda mais. Peço desculpas. Acabei de ser libertado da cela disciplinar. Então não sei o que está acontecendo dentro do outro mundo. O que? Ao contrário de suas preocupações. A resposta veio. Eles estavam preocupados que ele notasse o estratagema. Mas a Ryun estava apenas observando Mumu e continuou falando sinceramente. Por que ele está fazendo isso por Mumu? Eles não conseguiam descobrir por que ele estava agindo assim. Era como um servo servindo ao Senhor. Todo mundo se perguntava sobre isso. Mas não importava agora. Graças a isso, eles aprenderam uma coisa. Pelo menos um palpite está correto. Os incendiários e a pessoa que incriminou Hong e Ryun eram do mesmo grupo. No entanto, vendo a Ryun falando assim, parecia que ele não sabia tudo. Então, se o pegarmos e o levarmos ao vice-diretor, ele seria capaz de interrogá-lo e descobrir mais informações. Jin Yuki pensou cuidadosamente sobre isso. Agora que sua suspeita estava mudando para uma certeza, ele queria obter mais informações capturando. Então a Ryun disse. Mas por que você pergunta? Eu estava curioso para saber quem era. Então você não sabe. Moilva sentiu-se frustrada com as perguntas ingênuas de Mumu. Ela não sabia porque o outro garoto continuava chamando Mumu de senhor. Mas ela queria que ele perguntasse. Você não sabe disso. Seu cara patético. Ou descubra. E haja como um senhor. Dê-me apenas um dia. Vou descobrir. A Ryun mostrou sua intenção de descobrir a informação. Isso estava realmente acontecendo. Moilva olhou para Ryun com os olhos vazios. Não. Por que esse pirralho era tão leal a Mumu? Ela se sentiu cética. Mas olhou para Mumu, que estava olhando para ela. O que fazemos? Deixamos ir. Parecia que Moilva também estava pensando sobre a proposta e, em seguida, acenou com os olhos para que a Ryun não percebesse. Depois de mandar a Ryun embora, Jin Yuki disse. Por que você acabou de deixá-lo ir? Como sabemos que a Ryun era um deles? Deveríamos tê-lo levado ao deputado ou tentado interrogá-lo. Então, e se ele se matasse? Isso. Você disse que o falso Guian Seuan também cometeu suicídio depois de ser pego por Mumu. Certo. Jin Yuki assentiu enquanto sentia que havia verdade nas palavras de Moilva. Quanto ao incendiário, se alguém ouvisse atentamente o que Mumu disse, eles também pareciam tomar decisões drásticas. Não havia garantia de que a Ryun não faria isso tão bem. E então a Ryan disse. Não se preocupe. Como nunca sabemos o que vai acontecer, vou ficar de olho. Você. A Ryan deu de ombros para as palavras de Moilva e disse. Eu posso não ser tão grande quanto você nas artes marciais. Mas ainda sou da seita do Distrito Inferior. Estou confiante na minha discrição e rastreamento. Ah! Isso mesmo. Hein? Sim. E a Ryun disse que receberia a informação. Então. Obviamente. Há outro membro desse grupo que ele conhece. Então. Segui-lo seria bom. Certo.
Vamos fazer isso juntos. Mumu disse, agindo como se fosse por diversão. Mas Ryan balançou a cabeça. Surpreso. Não. Você deve deixar esse assunto em minhas mãos. Ele pode pensar que não confiamos nele se formos descobertos. Moilva assentiu e concordou. É verdade. Tenha cuidado. No entanto, se você for pego, será um desastre. Sim. No momento em que se tornar perigoso, eu vou sair. Tudo bem. Com essas palavras, Arya rapidamente foi atrás de Arryun. E logo Moilva perguntou a Mumu. Mumu. Por que esse Arryun está tratando você como seu mestre? Ela estava curiosa sobre isso desde que viu a situação. Mas não havia como ele saber. Não sei. Você realmente não sabe? Sim. Ele estava sendo honesto. Então Jin Yuki disse. Então é esse cara. Ele parou de perguntar como se tivesse percebido alguma coisa. Pense nisso. Seu pai estava criando Mumu desde que ele era criança. Então era estranho para Ryun saber sobre Mumu. Parecia mais sábio investigar Ryun ainda mais quando eles tinham tempo. O que há com ele? Ainda acho que seria melhor informar o vice-diretor sobre ele. Vice-diretor? Sim. Mesmo que isso se transforme em um problema mais tarde. Ele precisa saber para que ele possa resolver isso sem problemas. Ah. Né. Tudo bem. Aí eu vou falar com o vice-diretor. Mumu então se dirigiu ao gabinete do vice-diretor. Moilva disse a Jin Yuki em voz baixa enquanto observava Mumu partir. Por quê? Você acha que Mumu tem algo a ver com a Ryun? Não. Não é isso. Apenas. A Ryun claramente sabia algo sobre Mumu que ele não sabia. Jin Yuki em particular se perguntou o que era.